Mateus, capítulo 20, e versículo 15. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Esse texto nos traz uma sábia resposta do dono de uma vinha a um homem que questionou o seu modo de agir, que questionou o seu comportamento. O dono desta vinha contratou, logo pela madrugada, alguns trabalhadores, ajustando com eles um denário romano como pagamento do dia de trabalho. Depois disso, ele, às 9 da manhã, contratou novos trabalhadores. Do mesmo modo, ao meio-dia e às 3 da tarde. Porém, às 5 da tarde, o dono desta vinha contratou novos trabalhadores para que trabalhassem 1 hora apenas em sua vinha. Ao fim da jornada de trabalho, todos os trabalhadores, contratados em horários diferentes, se uniram de uma só vez. Então o dono da vinha começou a pagá-los, um por um, começando por aqueles que trabalharam apenas 1 hora. Então, quando ele chegou àqueles que trabalharam apenas 1 hora, deu a eles 1 denário. E assim, após pagá-los, fez o pagamento também àqueles que trabalharam 3 horas, também 1 denário. E assim por diante, até chegar aos trabalhadores que começaram pela madrugada. Então, quando esse dono da vinha chegou perto dos trabalhadores que trabalharam pela madrugada, eles disseram consigo mesmos: se os que trabalharam 1 hora apenas receberam 1 denário, então certamente nós, que suportamos todo o calor do dia, todo o sol fatigante, receberemos mais que isso. Então o dono daquela vinha chegou até eles e lhes deu 1 denário. Então um deles reclamou e disse: por que me pagas 1 denário, tendo em vista que trabalhei o dia todo? Pagastes também 1 denário aquele que trabalhou apenas 1 hora. Não deveria eu receber mais que ele? Então o dono da vinha disse a ele: amigo, não te faço nenhuma injustiça. Pela madrugada não combinaste comigo 1 denário por 1 dia de trabalho? E também disse: não é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Se eu dei a um que trabalhou apenas 1 hora, tanto quanto dei a ti, o seu olho é mau, porque eu sou um bom Senhor? E esse texto, meu ouvinte, ele nos confronta, ele nos impacta, ele nos leva a questionar sobre os nossos julgamentos precipitados e até mesmo loucos que temos em relação a Deus. Hoje, Deus continua sentado em seu trono, mesmo que os homens achem que não. Deus continua soberano, mesmo que os homens achem que não. Deus continua governando todas as coisas, mesmo que os homens achem que não.
Deus criou todas as coisas, ainda que os homens acham que não. Deus governa e cuida de todas as coisas, ainda que os homens achem que não. Tudo deve a sua existência a Deus, inclusive a própria respiração de cada ser continua vindo dele, ainda que os homens achem que não. Homens, hoje em dia, querem ser mais sábios do que Deus, julgar a Deus e dizer para Deus a maneira que Deus deveria ser, dizer ao Criador a maneira que ele deveria se comportar. Mas a Bíblia diz, em Romanos capítulo 11, quem foi o conselheiro do Senhor? Quem foi que o instruiu? A Bíblia diz sobre um homem chamado Jó, que em meio a muitas tribulações questionou ao Senhor. E Deus, um dia lhe respondeu dizendo, aonde você estava? Jó, quando eu fundei os mares e o topo do céu. Então Jó, vendo que sua, entre aspas, sabedoria era insignificante ou até mesmo loucura diante da sabedoria divina, disse, eis que diante de ti coloco a minha mão na minha boca. Isso é o que todo homem minimamente inteligente e sábio deveria fazer ao ver as coisas acontecendo. Ao invés de questionarem a Deus, deveriam dizer, tu és sábio, tua vontade é boa, perfeita e agradável, ainda que não seja para mim e ainda que não seja para a cultura de meu tempo. Tu és bom em todas as tuas obras, ainda que meus olhos não enxerguem bondade em algumas das tuas ações. Eis que diante de ti coloco a minha mão na minha boca. Deus hoje pergunta aos seres humanos, porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Deus criou todas as coisas, o sol e a terra. Se Deus quisesse trazer o sol próximo da terra e nos evaporar, ele o faria. Porventura, não é lícito a ele fazer o que quer com o que é dele? É claro que ele não o fará, porque ele disse em sua palavra que não o faria. Ele entregou seu Filho na cruz, para que o sangue precioso de Cristo fosse derramado e nossos pecados fossem perdoados. Por que Deus entregou seu Filho na cruz? Não é lícito fazer o que quero com o que é meu? Por que Cristo sofreu tanto? Não é lícito fazer o que quero com o que é meu? Por que ele padeceu tão grande afronta dos homens miseráveis? Não é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Se Deus não poupou o seu próprio Filho, ele também não poupará o homem pecador. Por que Deus lança os homens no inferno? Não é lícito fazer o que quero com o que é meu? Por que Deus criou o inferno? Não é lícito fazer o que quero com o que é meu? Antes da fundação do mundo, Deus elegeu os seus. Sobre estes, pôs os seus olhos de amor, os lavou no sangue de Cristo e os levou aos céus. E por que ele elegeu a estes? Não é lícito fazer o que quero com o que é meu? Porque antes da fundação do mundo, sem motivo algum, mas por um motivo misterioso que habita no seio de Deus, Deus escolheu alguns. Não é lícito fazer o que quero com o que é meu? O Senhor é Senhor, e cada ser humano existente na face dessa terra criada deve tomar o seu lugar de criatura. Deus deve ser Deus, e nós jamais seremos Deus.
Deus deve ser Senhor e nós sempre servos. A mente de Deus sempre deve ser infinita e nós só podemos entender aquilo que Ele nos dá a conhecer. Se hoje estiver acontecendo algo em sua vida, ou na vida da sua família, ou na vida de algum amigo, jamais murmure contra Deus, jamais o questione, jamais diga como Ele deveria agir, porque assim estaremos pecando. E Deus pergunta para nós: não é lícito fazer o que quero com o que é meu? Se eu quero pintar meu carro, pintarei. Se Deus quiser pintar o planeta, Ele o fará, inclusive pintará também o meu carro. Porque no Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quem questiona a soberania de Deus e a maneira como Deus age, não é filho, é um rebelde. O Filho de Deus, ele se curva diante da vontade do Senhor e diz assim: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Se o Senhor decide abençoar o meu irmão mais do que a mim, por que te questionarei? Não é lícito tu fazer o que queres com o que é teu, meu Senhor? Vamos nos alegrar quando alguém for mais abençoado do que nós. Vamos nos alegrar porque em cada movimento de cada folha que é tirada da árvore e carregada pelo vento, está se cumprindo esse texto: Deus fazendo o que quer com aquilo que é dele.